pausa hoje eu quero trazer uma reflexão diferente para os irmãos. Semana que vem, com a graça de Deus, nós retomamos, né? Falamos no último estudo sobre o dragão, né? Dividimos essa pergunta em 3 momentos: o dragão, o anticristo, né? Quem são o dragão, o anticristo e o falso profeta? E semana que vem nós retomaremos, se assim o Senhor nos permitir. Eu vou pedir que você, por gentileza, abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Eu quero ler com você dos versículos 5 até o 8. Tiago, capítulo 1, versículos 5 até o 8. Se você achou, dê um glória a Deus para eu ficar sabendo. Amém? Mesmo assentados então, mas com reverência ao texto sagrado. Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Vamos fazer a leitura. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração essa noite. Queridos, eu fui direcionado a estar compartilhando com vocês um pouco essa noite sobre o tema da sabedoria. Nós pensarmos um pouco a respeito desse tema, tendo em vista que vivemos, meus irmãos, dias de muita falta de sabedoria. Dias em que as pessoas, na hora de tomarem suas decisões, na hora de lidarem com questões simples ou complexas, elas agem o tempo todo em falta de sabedoria. Eu já compartilhei esse testemunho com os irmãos, de que quando, pela vontade e pela graça de Deus, nós recebemos o desafio de pastorear aqui a Igreja do Nazareno de Caruaru, uma das orações que nós mais fizemos, na verdade era uma oração desde que eu fazia, desde que eu percebi que o Senhor tinha um ministério para a minha vida, que Ele tinha um chamado, uma vocação específica. Eu me recordo que nas primeiras orações, quando esse entendimento veio ao meu coração, estava a oração pedindo sabedoria ao Senhor, pedindo que Ele me desse capacidade para exercer o ministério que Ele tinha preparado para mim com sabedoria. Eu não sei dizer se isso é bom ou se é ruim. Em alguns aspectos foi bom, em outros foi ruim, mas eu sempre fui alguém, em muitos aspectos, adiantado, né, em diversos ambientes. Eu era colocado de um modo antecipado em alguns lugares, e isso me colocava às vezes em círculos de pessoas que eram mais velhas do que eu. Isso quase aconteceu na escola, não aconteceu porque a gente mudou para São Paulo e lá eles não aceitaram adiantar a sala. Isso acontecia na escola bíblica dominical, isso aconteceu com várias coisas em que eu fui colocado e eu estive em lugares em que não era normal estar para a minha idade, né? E isso também inclui o pastoreio de um modo geral, né? A idade com que eu comecei a pastorear não é uma idade comum, embora nós sabemos que tem casos até de pessoas mais jovens que pastorearam. E em todos esses desafios em que eu era colocado, a minha oração era uma oração semelhante à de Salomão
quando, ali por volta dos seus 17 anos, isso não é um dado bíblico, isso é uma estimativa que os estudiosos fazem, Salomão herdou o reino, não de qualquer pessoa, mas do rei mais amado da história do povo de Israel, que era o rei Davi. E em meio a conflitos, inclusive com seu meio-irmão, a respeito do trono, quando Salomão se estabelece no trono, ele tem uma visão na qual o Senhor pede que ele, na qual o Senhor fala, na verdade, que ele diga qual é o desejo dele agora como rei. E Salomão pede ao Senhor sabedoria, por causa da sua juventude e por causa da tarefa difícil que ele tinha à frente, governar o povo do Senhor. Ou seja, Salomão, ele tinha um entendimento de que o que ele estava prestes a fazer não era um serviço aos homens, não era servir apenas a nação de Israel, não era apenas um trabalho como o que a gente faz nas nossas vidas profissionais, né? Seja lá onde você trabalha como profissional liberal, seja no seu trabalho mesmo, estava fazendo, tudo que ele iria fazer seria para o Senhor, porque era o povo de Deus que ele estava prestes a governar. Eu me lembro de uma situação específica em que, pela primeira vez, eu preguei num domingo. Eu tinha algo em torno de 13, 14 anos e o irmão, que era o vice-presidente da igreja, né, ele chegou para mim, era uma programação de Dia das Crianças do domingo de manhã. E ele chegou para mim e disse, olha, você já prega na quarta-feira, já pregou algumas vezes na quarta-feira, e a gente queria que a mensagem do domingo, que caiu o Dia das Crianças, viesse de alguém com essa idade. E eu me lembro que eu fiquei com muito medo de pregar e, devido a eu ter ficado com muito medo, eu preguei sobre medo, né? Então a primeira mensagem que eu preguei num domingo na minha vida foi uma mensagem sobre medo. E como eu disse, em todas essas situações, eu pedi que o Senhor me desse sabedoria, e um dos motivos pelos quais a gente tem trazido esse tema para nós refletirmos essa noite, baseado nessa passagem de Tiago, embora sabedoria seja um tema ao longo de toda a Escritura, é porque isso também acontece nos dias de hoje. Volto a dizer, não apenas como pastor, como marido, né, na minha atividade profissional, lá como servidor público, todos os dias a nossa sabedoria é testada. Todos os dias a sua capacidade de discernir, como oramos aqui, né? Um dos motivos de oração foi sobre discernimento espiritual. Todos os dias, desde quando você acorda, que olha para o teto e vê alguma coisa fora do lugar, ou então não está aquele clima que você esperava. Todos os dias, a nossa sabedoria é testada. Nossa capacidade de decidir, nossa capacidade de avaliar. De modo que aqui já fica muito claro que sabedoria é mais do que mero conhecimento. Um dos motivos pelos quais eu era inserido precocemente em alguns lugares vinha muito do fato de saber de algumas coisas, de ter um perfil curioso, mas já muito novo eu entendi que há uma diferença muito grande entre conhecer coisas e ser uma pessoa sábia. Porque ao longo da minha caminhada, e talvez você vai se identificar com o que eu estou dizendo, eu conheci pessoas que tinham muito conhecimento, mas que eram muito pouco sábias. Eu lidei com gente que era muito inteligente, que tinha um acúmulo de informações a respeito de uma série de assuntos, mas que era incapaz de tomar boas decisões. Todo o conhecimento que tinha, na hora de tomar a decisão, na hora de saber se vai para a direita ou se vai para a esquerda, na hora de escolher o verde ou o amarelo, tudo isso ia embora. Na hora de reagir às demandas da vida, não havia sabedoria. Ou seja, a sabedoria, especialmente a sabedoria que é dita aqui por Tiago, a sabedoria do ponto de vista bíblico, ela não depende do quanto informação nós temos. Um professor universitário pode ser falto de sabedoria, enquanto alguém que não tem instrução formal pode ser sábio do ponto de vista bíblico. E isso é maravilhoso. Alguém que teve uma trajetória muito simples na sua vida, que você vai poder olhar para a vida daquela pessoa, né, e dizer, essa pessoa não teve nada de difícil, não passou por dificuldades, não passou por aperto. Essa pessoa, biblicamente falando, ela pode ser sábia, e alguém que passou pelas maiores adversidades, teve uma infância, adolescência, uma vida difícil, precisou enfrentar muitas dificuldades, e essa pessoa, ela pode ser alguém que não tem sabedoria do ponto de vista da palavra de Deus. E isso também é maravilhoso. A sabedoria, portanto, não depende
Vamos gravar isso. A sabedoria não depende do tanto de informação e conhecimento que nós temos. E a sabedoria também não depende de mais ou menos experiências que nós tivemos ou deixamos de ter. Eu me converti com 12 anos, então eu não faço ideia do que é uma vida no mundo. Eu não faço ideia. E eu louvo a Deus por isso. Mas o fato de eu não ter vivido uma vida no mundo, como as pessoas costumam falar, não me torna nem mais nem menos sábio do que alguém que viveu uma vida inteira no mundo e se converteu já com um pouco mais tempo de vida. Porque a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria segundo a Escritura, ela não depende dessas circunstâncias. Nós podemos ser pessoas de cabelos embranquecidos, do alto dos nossos 70, 80, 90, 100 anos, e ainda assim não sermos sábios de acordo com a palavra de Deus. Todos os dias, a sua sabedoria e a minha é testada. A nossa capacidade de responder, de reagir, a nossa capacidade de dar um direcionamento, um conselho, a nossa capacidade de ouvir e de falar. Tudo isso é testado. Se sabemos, como diz Eclesiastes, a sabedoria do modo e da ocasião. Faz alguns meses que eu tenho meditado nesse versículo de Eclesiastes, que há uma sabedoria do modo e da ocasião. Tudo isso é provado todos os dias ao meu e ao seu respeito. E o apóstolo Paulo, enquanto nós orávamos, eu trouxe esse versículo enquanto orávamos ao Senhor, o apóstolo Paulo diz que todas as nossas palavras, elas devem ser temperadas com sal. Ou seja, elas devem provocar diferença, elas devem fazer diferença, assim como o sal faz diferença na comida. Que diferença uma comida com sal e uma comida sem sal? Imagine a macaxeira com charque do testemunho da nossa irmã aqui, sendo feita sem sal. A sal da charque talvez até desse uma ajuda, mas ia faltar alguma coisa e o testemunho talvez não seria tão bom. Mas graças a Deus eu sei que Dona Derivânia é uma excelente cozinheira e ela não esqueceu do sal da macaxeira naquele dia. Uma fala sem sal, uma fala sem sabedoria. Atitude sem sal, atitude sem sabedoria. A sabedoria, meus irmãos, portanto, ela nos ajuda a equilibrar até os nossos próprios temperamentos, os nossos instintos. Está na moda agora falar sobre os 4 temperamentos, né? O sanguíneo, o melancólico, o colérico, né? O fleumático. Tem gente que exagera muito quando vai, né, para esse campo dos temperamentos, de modo que tem gente que diz que os 4 temperamentos estão virando quase os signos dos crentes. Né? Pastor, qual é o seu temperamento? Sendo bem sincero, meus irmãos, eu não sei. Né, nos testes geralmente dá sanguíneo, mas é uma misturada tão grande que eu acho que depende da estação. Né? No verão eu sou colérico, no inverno eu sou melancólico, né? Fico querendo dormir o dia todo por causa do frio, né? Brincando com os melancólicos, viu? Mas a sabedoria, ela é vinda do alto, ela nos ajuda inclusive a não apenas cuidar daquilo que é externo, mas tratar aquilo que é interno. Se nós somos pessoas que se iram com facilidade, a sabedoria que vem do alto vai filtrar o momento em que nós devemos nos irar. E tem momento, pastor, que a gente deve se irar? Tem. Jesus se irava nos momentos que era necessário se irar. Se nós temos um temperamento um pouco mais tímido, ou um jeito de ser um pouco mais tímido, a sabedoria que vem do alto, fortalecida em nós, trabalhada em nós, vai fazer com que nós vençamos. E mesmo que continuemos com um perfil introspectivo, que não tem pecado nenhum em ser introspectivo, mas saberemos equilibrar a nossa introspecção. Você está entendendo? Amém? Se nós somos falantes, como eu sou, nós aprenderemos com a sabedoria que vem do alto a falar no tempo devido e a ouvir quando é para ouvir. Se nós só queremos ouvir, aprenderemos com a sabedoria o momento de falar. Se nós somos pessoas de ação, a sabedoria do alto nos ensinará a ter equilíbrio e seremos também de observação. Se a gente só observa, a sabedoria que vem do alto, ela vai nos ensinar a agir quando é para agir. Ou seja, a sabedoria ela trará equilíbrio não apenas para o que experimentamos externamente, porque as demandas que surgem do nosso dia a dia e que pedem de nós sabedoria, elas não só são de fora. Às vezes a gente fala isso, eu tenho que ter muita sabedoria, tem que ter a paciência de jogar com fulano. Não, às vezes a paciência, a sabedoria, a mansidão tem que ser com nós mesmos, com as nossas limitações. Tem gente que é muito sábio e muito capacitado para tratar e discernir com o que é do outro, mas ainda não é sábio para lidar com as coisas internas, consigo mesmo. Percebam como é importante ser sábio? Percebam como é importante a sabedoria que vem do alto ser algo claro nas nossas vidas.
Agora eu quero que você faça uma pergunta, para alguém aí do seu lado, para as pessoas próximas de você. Você alguma vez já orou pedindo sabedoria a Deus? Você alguma vez já orou pedindo sabedoria ao Senhor? Você já parou e disse: Deus, me dá sabedoria? É sobre isso que esse texto trata. Estamos um pouco apressados aqui com o nosso horário, mas eu quero ler novamente com você esse versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria. Meus irmãos, esse texto, eu de propósito li a partir do versículo 5, ele está inserido em uma passagem que Tiago está falando sobre provas, tribulações, tentações e a capacidade que as provações têm de moldar o nosso caráter, nos fazer aprovado. É basicamente o que eu acabei de falar, que todos os dias a minha e a sua sabedoria são testadas. Todos os dias passamos por provas, e tem provas que duram mais de um dia, né? Tem gente que aplica errado, às vezes, aquele texto que diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Salmo não está falando literalmente de uma noite e literalmente de uma manhã. Está dizendo que o choro tem vida curta, e que logo a alegria do Senhor vem sobre as nossas vidas. Não quer dizer que uma noite só você vai chorar e aí no outro dia está tudo certo. A gente sabe que há choros que duram mais do que uma noite. Mas de fato, o que esse versículo fala é que o choro é vencido pela alegria, que o choro não prevalece para sempre, que nem sempre nós estaremos chorando e sofrendo. Mesma coisa vale para as provações. Tem provações que é de um dia, né, que passa rápido, e tem provações, tem situações que vêm para nos aprovar, que elas duram mais tempo. E eu costumo dizer muito nos aconselhamentos isso. Eu digo: você, né, conversando com aquela pessoa que eu estou atendendo, você acha que está passando por uma prova, meu irmão, minha irmã? A pessoa diz: estou passando por uma prova, pastor. Meus irmãos, eu sou da época do DC, DEC e DNC. Lembra, Aline e Priscila, que estão na mesma época da gente, mais ou menos, né? DC, DNC e DEC. DNC é desempenho não concluído, não concluído, era uma coisa assim. É quando você não era aprovado na prova. DEC é quando você ficava mais ou menos, em conclusão. E DC é desempenho concluído. Nós passamos pela prova, meus irmãos, e passamos por provações, e o objetivo delas, né, e o Tiago, ele faz uma diferença entre provação e tentação. Ele diz: alguém, quando estiver sendo tentado, não diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Então, uma coisa é tentação, outra coisa é provação. As duas podem acontecer juntas? Sim. Mas a tentação nunca vem de Deus. A tentação ela é por causa dos nossos próprios desejos, e o único que a Bíblia chama de tentador é o diabo. Então, Deus não nos tenta. Deus nos prova de fato. Deus nos permite passar por muitas provações. Vamos ler os versículos anteriores agora? Meus irmãos, versículo 2 diz: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E aí entramos no versículo que nós acabamos de ler. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Começamos esse culto dizendo que aqueles que se aproximaram de Jesus foram aqueles que identificaram que tinham uma necessidade. Meus irmãos, uma das coisas que precisa estar no nosso coração é a inconformidade. Sabe por quê? Porque todos nós, em um primeiro momento, todos nós estamos aqui, a gente identificou que precisávamos de Cristo. Precisávamos de perdão, precisávamos do sangue, precisávamos da salvação. Né? Eu sei que irmã Silvana está aqui. Irmã Silvana, que saudade a gente estava da senhora. Voltou lá de Solidão, e sabemos que lá em Solidão muitas pessoas, como nós, um dia reconheceram a Cristo, reconheceram que precisavam de Jesus, mas parece que quando a gente vira crente, a gente está tudo certo, né? Agora está tudo ok. E a gente vira para o outro lado da moeda. E Tiago não está escrevendo essa carta para descrentes, meus irmãos. Ele está escrevendo para a igreja. E ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus.
Ou seja, primeiro ele diz que nós devemos identificar a sabedoria como uma necessidade nas nossas vidas. Quem pede a Deus por sabedoria, pede sabendo que ela é uma necessidade. Meus irmãos, talvez em nenhuma época a sabedoria do alto foi tão necessária quanto os nossos dias. Por causa daquilo que eu falei no começo. As pessoas são impulsivas, as pessoas são egoístas. Os dias em que nós vivemos são individualistas. O tempo que nós temos vivido é de total falta de sabedoria do alto. Os melhores do mundo, do ponto de vista da sabedoria do alto, são crianças. E o que impera é a loucura. Às vezes, a gente vê algumas coisas, às vezes na rede social, vê as pessoas tomando certas decisões que você olha assim, amigo, você está ficando doido, à vontade de dizer isso. Que maluquice! Ao ponto, meus irmãos, que aquilo que é sábio do ponto de vista da palavra de Deus, isso é tratado como loucura. Irmão Antônio compartilhava comigo esses dias. Ele, dizendo, pastor, eu estava querendo devolver uma freezer, né, que a gente tem aqui de refrigerante. E o camarada que me forneceu a freezer queria fazer um arrumado comigo para que eu passasse para o nome de outra pessoa sem ficar como que tivesse devolvido. E ficou chateado com ele porque ele não quis entrar na mutreta, no negócio. Ou seja, aquele que anda conforme a sabedoria divina, para os padrões desse mundo, é doido. Está perdendo tempo. Está perdendo dinheiro. Eu estava lá na câmara, só vi um barulhinho de moeda assim do meu lado, assim, um barulhinho de moeda. E a pessoa que estava do meu lado, infelizmente, era crente. Ou pelo menos disse que é crente. Eu disse, ô guerreiro, isso aí é o quê? Não, é o jogo do tigrinho. Eu disse, meu Deus do céu. E aí passou meia hora defendendo porque era para jogar, tal, não sei o quê. Na época ele não sabia que eu era pastor. Eu lembro que eu disse, olha, cuidado com a garra desse tigre, visto que a garra que dá, ela toma num bote só. São esses os tempos que nós vivemos, meus irmãos. São esses os dias que nós vivemos, em que até aqueles que se declaram povo de Deus, lhes falta sabedoria. Pastor Dimas, pregando aqui, ele disse uma coisa muito interessante. Vá nas redes sociais dos pastores da internet, né, dos pastores que se propõem a fazer alguma coisa na internet, a ter conteúdo na internet. Tudo é sobre pode ou não pode. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, posso comer carne de porco, posso comer sangue, posso fazer alguma coisa no sábado, posso ir na piscina, posso... Isso já demonstra a falta de sabedoria dos nossos dias, meus irmãos. Entre nós. Então, nós deveríamos ser aqueles que reconhecem, eu preciso de sabedoria, então eu vou na fonte. Quem é a fonte de toda a sabedoria aqui? Peça a Deus. Peça a Deus sabedoria. Antes de você ir lá na caixinha do Instagram do pastor, pode ser até eu, inclusive, às vezes eu abro uma caixinha, a cada 100 anos eu abro uma caixinha no Instagram. Pode ser eu. Antes de me perguntar, inclusive, peça sabedoria a Deus. A fonte, ela não é apenas inesgotável, mas ela é acessível, porque esse Deus, ele dá a todos livremente, de boa vontade. Ou seja, essa fonte é inesgotável, essa fonte é acessível e essa fonte quer que você vá lá. De boa vontade, de bom grado. Meu sonho é um dia chegar na padaria e dizer assim, me dê 5 dessas rosquinhas de açúcar, assim, aquela... E quando chegar no caixa, a mulher do caixa diz assim, pronto, tá pago. Como assim? Não, tá de graça hoje. Já pensou um dia, todos os estabelecimentos do mundo grátis? Se a Black Friday o pessoal já arrebenta tudo, imagina um dia desse. A sabedoria de Deus é esse estabelecimento livre. Isaías, o profeta, disse, todos aqueles que têm fome, venham comprar sem custo. Pão, água, venham saciar. Mesma coisa acontece com a sabedoria, meus irmãos.
ela está acessível. E não é na biblioteca da igreja, ela está acessível no trono da graça. Quantas vezes, meus irmãos, eu já me vi em sinuca de bico. Eu já me vi em situações delicadas. E no meu íntimo eu dizia: Senhor, me dê sabedoria. Eu não sei o que é que eu vou fazer aqui. Eu lembro que eu estava contando o testemunho de uma dessas sinucas de bico para um colega esses dias. Aí ele disse: rapaz, que estratégia interessante. Eu digo: nunca foi sorte, sempre foi Deus. O nome da nossa estratégia é Deus, meus irmãos. O nome da nossa capacidade de fazer qualquer coisa é Deus. Peça a Ele. Talvez Deus nos direcionou para essa palavra. Você que está aqui hoje, você que vai ouvir essa mensagem depois, porque você está passando por alguma coisa que demanda sabedoria. Por que você não vai para a fonte hoje? Por que você não recorre à fonte hoje? Coisa boa, meus irmãos, é estar em um lugar onde não falta nada, né? A fartura. Coisa boa é ter qualquer coisa em abundância. Coisa boa, né? Onde há abundância de sabedoria é no Senhor. Tanto é que, meus irmãos, no livro de Provérbios, ele diz várias vezes, é o refrão, um dos refrões do livro de Provérbios é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu posso dizer que nas épocas em que eu estava mais frio no meu relacionamento com Deus, o temor do Senhor me guardou. O temor do Senhor, ele é um guarda para o nosso coração, porque quando a gente está meio desconectado, meio alheio, meio aluado, como a gente fala aqui no sertão, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Ele nos guarda, ele nos impede de fazer bobeira, ele nos protege de fazermos loucuras, porque ele é o resquício, ele é o princípio, ele é a raiz, ele é aquela vozinha, mesmo quando a gente está meio atribulado, meio frio, meio afastado, ele é aquele resquício, aquela voz que diz: opa, não é por aí. Eu tenho certeza que você também já passou por isso. Sua comunhão não estava 100% com Deus, você não estava orando naquele ímpeto, você não estava buscando na palavra com todo aquele desejo, mas o temor do Senhor, essa presença no teu coração, ela veio e te disse: olha, calma, acendeu a luz amarela, e você não acelerou, você parou. Ou você continuou, mas por um outro caminho, porque esse temor guardou o seu coração. A sabedoria, no livro de Provérbios, ela é personificada. Tanto é que no texto de Provérbios 8, muitos estudiosos entendem que aquilo é o próprio Cristo falando, porque a sabedoria é aquela que estava quando a fundação da terra foi lançada, que estava assentada com o Todo-Poderoso, que estava com ela como sua mestra artesã. Então a sabedoria é também, ao longo da Escritura, estar com Cristo. Estar com Cristo é ter sabedoria. Quantas vezes, meus irmãos, eu fico pensando, né? E depois que a gente entende que a maior parte dos discípulos de Jesus eram adolescentes, ali, chegando na vida adulta para o nosso padrão, né? Ali jovens de 16, 17, 18, 19 anos, a gente até entende porque Jesus corrigia tanto eles. Jesus chega em Samaria, prega, os samaritanos não aceitam a mensagem de Jesus. Aí já vem João e Tiago com uma ideia brilhante. Olha, Senhor Jesus, aí teve uma ideia. Diga, por que a gente não ora para descer fogo do céu e matar todo mundo, já que eles não querem ouvir Jesus? Aí eles vão ver agora com Deus. Jesus, do alto dos seus 30 anos, eu vi algo muito interessante de um amigo meu esses dias. Ele disse: eu estava numa igreja e as pessoas começaram a gritar: a nossa referência é Jesus, o nosso alvo é Jesus. E ele disse que ele tem 60 anos. Ele disse: que interessante, que coisa legal. A minha referência é alguém que viveu só até os 33 anos. Já parou para pensar nisso? Logo, logo a minha referência vai ser alguém que, enquanto viveu aqui, era mais jovem do que eu. Claro que nós estamos falando de Jesus humano. Jesus é eterno, né? Mas o Jesus, do ponto de vista humano, viveu apenas mais ou menos aí até os 33 anos. Eu esqueci o que eu estava falando. Sim, aí os discípulos: por que a gente não toca fogo em todo mundo aqui? Aí Jesus vai lá, a presença de Jesus corrigindo. Oh, meus queridos, vocês não sabem de que espírito vocês são. Esse negócio de tocar fogo, isso não é para agora e nem é para nós hoje. É isso que Jesus quis dizer.
Outra situação, tá um monte de, eu sou o maior, é porque Jesus, eu sou o mais próximo de Jesus. Aí Pedro, não, quem vai bater na mesa, quem é o maior sou eu. Aí o outro grita, não, eu sou o tesoureiro, o maior sou eu. E começa a discussão. Aí Jesus tem que corrigir, chama uma criança e diz, pronto, quem não for como uma criança, o maior é ela aqui, ó, esse aqui. O tempo todo Jesus corrigindo. Por quê? Porque a presença de Jesus, ela proporciona sabedoria. Como anda o seu relacionamento com Jesus? Peça essa sabedoria livremente, de boa vontade a Deus, e lhe será concedida. Mas ele acrescenta aqui: como deve ser pedida a sabedoria? Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então não tem apenas algo a ser pedido, tem um como ser pedido, com fé. Fé é o instrumento que faz tocar a música da sabedoria. Imagina a equipe de louvor vir ministrar o louvor, eu, Vitor, vim ministrar o louvor, e Vitor não sabe as notas. Ele começa no dó, né? Você já deve ter visto o vídeo disso, né? O irmão chega para ministrar o louvor, aí ele faz pro músico, me dê um dó aí o cabo dá o dó, ele fica procurando o tom da música. Agora me dê um lá, ele dá um lá, e não acha o tom da música. A fé é o instrumento pelo qual a sabedoria é tocada. Se você quer ser sábio, na verdade, se você quer qualquer coisa de Deus, você precisa de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Meus irmãos, há um galardão do Senhor para as nossas vidas de sabedoria. Há uma recompensa de sabedoria para nós, mas ela deve ser pedida sem dúvida. Por quê? Porque acabamos de ouvir que Deus quer fazer isso. Deus quer dar sabedoria a você. Deus livremente dará sabedoria a você. E aí o Tiago, ele traz algo para a gente que é o seguinte: aquele que não pede com fé, duas coisas. Ele é inconstante. Ele é inconstante porque em um momento ele quer algo, no momento ele quer outro, no momento ele sabe que Deus pode fazer, mas no outro ele duvida. Ou seja, ele é arrastado, ele é levado de um lado para o outro. Todos nós conhecemos pessoas inconstantes. Eu conheço pessoas que são tão inconstantes que se gritar o candidato A, ela grita pelo candidato A, mas se você disser dois argumentos, ela muda e ela grita de novo agora pelo candidato B. Há pessoas que são tão inconstantes que de manhã elas acordam com um dia maravilhoso, à tarde fica ruim e de noite fica pior. A pessoa que não tem fé, a pessoa que não desenvolveu, não amadureceu a fé para pedir sabedoria, ela será inconstante. A inconstância muitas vezes é sinônimo de falta de sabedoria mesmo. Mas ele diz que além da inconstância, aquele que não tem fé, ou seja, aquele que não tem um instrumento correto para alcançar a sabedoria, é alguém que tem a mente dividida. Quem aqui gosta de pizza marguerita? Pronto, temos uma pessoa. Duas pessoas. Quem mais gosta? Gosta também? Pronto. Eu acho que foi o grupo em que eu mais encontrei pessoas que gostam de pizza marguerita. Então, o dia que a gente for rachar uma pizza, a de marguerita fica com vocês. Pense na sua mente agora como uma pizza. Quantas fatias tem para Deus? Tiago está dizendo que não pode ter nenhuma para nenhum outro. Todas elas têm que estar para Deus. Foi mais ou menos essa expressão que Jesus usou quando disse: Marta, Marta, você anda ocupada e inquieta com muitas coisas. A mesma palavra para inquieta é parecida com dividido. É como se a mente de Marta estivesse em vários lugares. Só receberá a sabedoria do alto quem estiver com a mente no alto. Onde está a sua mente? Onde estão seus pensamentos, meus irmãos?
Onde está a sua reflexão? Um dos motivos pelos quais nós somos muito faltos de sabedoria nos nossos dias é porque falta a nossa reflexão, até da palavra. Esses dias eu estava lendo a Bíblia e começou a embolar tudo na minha mente. Porque eu estava lendo com uma pressa, já leu a Bíblia com uma pressa, que dá uma hora assim, espera aí, calma, debreie. Até o nosso trato com a palavra, às vezes, ele tem falta de reflexão. E eu aprendi desde muito pequenino novo, na escola bíblica dominical, que mais vale um versículo assimilado, meditado, do que 3 capítulos lidos apressadamente. A gente entrega um plano anual de leitura da Bíblia que você lê 3,5 capítulos por dia e lê a Bíblia toda no ano. Mas você pode usar esse mesmo plano para ler só um capítulo por dia e ler a Bíblia toda em 3 anos. Não tem problema não, não é pecado. Pastor, eu não segui o plano para ler a Bíblia toda em um ano. É errado não? É errado não. Você vai só usar aquele plano para guiar a sua leitura. Mas vale um versículo meditado, assimilado, refletido. E é por isso que eu gosto muito dos puritanos. Eu leio muito, esse ano já li vários livros dos puritanos, porque eles escreviam livros inteiros sobre um versículo só, mostrando a riqueza que a palavra de Deus tem para nos direcionar e nos dar sabedoria. Amém? Vamos pedir por ela agora? Fique de pé. Eu quero orar de um modo especial por você que está prestes a tomar uma decisão, que está diante de um impasse, que está enfrentando um dilema e veio aqui talvez sem muita expectativa de que você vai conseguir resolver essa questão ou de que isso vai clarear para você. A palavra do Senhor diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para guiar os meus caminhos. Minha oração é que a palavra de Deus pregada hoje, ela tenha clareado o seu entendimento, para que você entenda que a sabedoria está acessível, disponível e ela é dada de boa vontade àquele que pede com fé. Aí você diz: pastor, eu também não tenho fé hoje. Misericórdia. Ainda bem que a graça de Deus está disponível, porque até aquele que é falto de fé, o Senhor é capaz de completar, porque a fé é um dom de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite. Queremos te agradecer pela tua palavra, Deus, aos nossos corações. E nesse momento, exatamente, ó Deus, eu oro por todos aqueles aqui entre nós, aqueles que irão ouvir essa mensagem, que estão precisando de sabedoria do alto, que estão precisando, ó Deus, tomar uma decisão difícil, ó Deus, ou então que tem errado muito, que várias vezes tem dado com a cara no muro por uma má decisão, e estão cansados das suas más escolhas, mas hoje são lembrados de que a sabedoria está acessível, pode ser pedida, pode ser acessada através da fé, e que Deus dá livremente dessa sabedoria. É por ela que nós clamamos, ó Deus, não apenas para as situações difíceis da nossa vida, mas para as questões cotidianas. Ó Deus, talvez há pessoas que estão próximas de nós que estão sofrendo com nossa falta de sabedoria, nas coisas pequenas. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê então desta fonte inesgotável de sabedoria, que é também parte da presença de Cristo ao nosso lado. Ó Deus, que assim como Cristo corrigia os seus discípulos, dizendo: não é desse jeito, não faça dessa forma, que essa presença, que esse temor do Senhor esteja conosco, para nos ajudar a não errar contra o Senhor nem contra o nosso próximo. Derrama sobre a igreja do Nazareno de Caruaru sabedoria no trato uns com os outros, na hora de lidar com os sentimentos, na hora de lidar com os temperamentos, com os instintos, com as reações. Nos dá sabedoria em todo o tempo, Pai. Essa fonte inesgotável nos faça também acessar lugares onde a Tua graça será revelada para outras pessoas, e a gente vai poder render glórias ao Senhor, dizendo: oh meu querido, não sou eu. Oh, minha querida, não sou eu. É a sabedoria de Deus através do seu Espírito Santo em minha vida. Em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Te conceda a sabedoria. Porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará, para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos: porque dele,
por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus abençoe sua vida, vá na paz do Senhor e que você e seu irmão sejam abençoados com a sabedoria do alto.